Meus cumprimentos ao deputado Torino, que dirige a sessão nesse momento, aos deputados que ainda estão presentes no plenário, aqueles que nos visitam hoje nas galerias desta casa, aos funcionários da casa e também aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Hoje, amanhã, na verdade, nós encerramos o chamado Outubro Rosa, que é um mês dedicado ao combate ao câncer de mama. E assim, é interessante porque isso mobiliza muito a sociedade, né? Se usa fitinha, se ilumina os prédios e etc. E tudo isso é muito importante. Já começamos o Novembro Azul, né? Que é o do combate ao câncer de próstata, que também é muito importante. Mas é importante também que nesses momentos se avalie e se fale sobre a evolução que existe no sistema de saúde para auxiliar, por exemplo, as mulheres em termos de quanto tempo demora para fazer um exame de mamografia. Quanto tempo, a partir do momento que se descobre que uma mulher está com câncer, ela consegue fazer a cirurgia, ou quimioterapia, ou radioterapia, ou seja, o tratamento que é necessário. Então, hoje é necessário que a gente pense, né, em aumentar o número de aparelhos de exame de mamografia pelo Estado. Ainda é muito pouco, né? As mulheres do interior, principalmente, têm que se dirigir aos polos, né? Aqui na região da Grande Vitória, ou em cidades polos, como Linhares ou Cachoeiro. Então, isso precisa ser feito. Nós precisamos aumentar o número de locais que fazem quimioterapia e radioterapia, não só por causa das mulheres, mas da população em geral. Porque aparelhos de radioterapia, por exemplo, existem poucos aqui no estado, e é necessário, às vezes, que a pessoa fique esperando uma vaga. E esses locais, às vezes, funcionam 12, 14, 16 horas por dia. Então, assim, esses meses, né, como o Novembro Azul, como o Outubro Rosa, são muito importantes, a gente precisa participar disso, é um momento importante, mas tão importante quanto isso são ações práticas para viabilizar um atendimento melhor para aquelas pessoas que precisam, desde o exame, passando por cirurgias, até a questão da radioterapia e da quimioterapia. Bom, outra questão que eu gostaria de falar hoje, mais uma vez, né, quando a gente fala, hoje numa das minhas indicações ao governo, para se instalar nas salas de aula da rede pública um kit de sonorização, microfone, caixas de som, etc., que é algo que, obviamente, facilita o trabalho do professor e previne, auxilia no sentido de diminuir o número de problemas de voz que os professores têm. Quem é da área da educação sabe que um dos principais problemas que afasta professores da sala de aula são problemas com a voz. Então, isso é fundamental. E aquilo que eu tinha dito também hoje, quando comentei sobre essa indicação, a questão da climatização das salas de aula. Não é mais possível, porque há mudanças de temperaturas muito claras, né? O aquecimento global ele é uma realidade, e climatizar salas de aula não é uma questão de luxo, é uma questão de necessidade. Ventiladores não são suficientes mais para as salas de aula. Eu sempre uso isso como exemplo. Se ventilador é suficiente para uma sala com 40 alunos, com professores dando aula ali em horas mais quentes do dia, então as salas dos deputados, as salas dos secretários de Estado, as salas dos juízes, as salas dos procuradores deveriam ter só ventilador também, que seria suficiente então, né? E não é. Então, assim, não se faz isso nas escolas, porque acha que isso é demasiado caro, mas nas secretarias, nos tribunais de justiça, na Assembleia Legislativa, nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, não se abre mão do ar-condicionado. Então, assim, a climatização nas salas de aula, ela melhoraria consideravelmente a questão da disciplina, a questão do rendimento, a questão da performance do professor na sala de aula. Então, isso é fundamental. Algumas prefeituras
aqui do Estado já estão num processo assim, como eu verifiquei ontem lá em Rio Bananal, a gente tinha verificado isso também no município de Nova Venécia. Então, as redes municipais de ensino e a rede estadual, isto é uma coisa urgente, é para ontem a questão da climatização das salas. E a gente está em andamento com o Plano Nacional de Educação e o Plano Estadual, e assim como os planos municipais, em que boa parte da gestão pública está dando de ombros para isso, como se as metas e as estratégias traçadas nesses documentos que têm força de lei não passassem de cartas de boa intenção. Então, assim, sempre a mesma história. Nós estamos vivendo uma crise econômica agora, não há dinheiro, etc. Eu estou para dizer que o que não falta nesse país é dinheiro. Falta vergonha na cara, falta competência, falta responsabilidade, porque dinheiro tem de sobra. O problema é onde esse dinheiro está sendo investido e que uso está se fazendo dele, porque dinheiro existe. E aí, no plano nacional de educação, repetido nos planos estaduais e nos planos municipais, a meta 20 fala sobre investimento, porque é muito óbvio, essa história que se faz educação de qualidade com pouco dinheiro, isso é uma bobagem. Em nenhum lugar do mundo, baixos investimentos em educação resultaram em melhoria substancial da mesma. Isso não aconteceu na Alemanha, não aconteceu na Finlândia, não aconteceu no Japão, não aconteceu em lugar nenhum. Educação de qualidade é uma coisa cara e precisa sim de investimento. Então, a meta 20 do Plano Nacional de Educação, ela prevê que até o ano de 2024, no Brasil deveria se investir no mínimo 10% do PIB em educação. Se comemorou muito isso e desde a época eu sempre critiquei um pouco essa situação, porque eu tenho muitas dúvidas se isso realmente é um avanço. Porque quando se diz assim, olha, 10% do PIB não é um dinheiro que está reservado que eu possa lá e pegar, é apenas uma referência. E de onde sairia esse dinheiro? Sairia dos royalties de petróleo. Petróleo é um produto que oscila o tempo inteiro. O preço do petróleo oscila às vezes 20, 30, 40% de uma época para outra. Como é que poderíamos confiar em dinheiro proveniente do royalty em cima de algo que varia tanto? Então nós teríamos uma oscilação de investimento em educação imensa. Por isso o próprio plano prevê que nós deveríamos discutir outras formas de financiamento da educação, que seria o CAC ou o CAQui. CAC seria qualidade aluno, qualidade de aluno ou qualidade inicial para alunos na época de alfabetização. Como é que seria o CAC? Custo aluno qualidade. Você teria que, assim, o que é necessário para uma escola oferecer boa educação? Quanto custa a qualificação de um professor? Quanto custa você ter uma mobília adequada? Quanto custa a questão da climatização? Quanto custa ter uma biblioteca com um número X de acervo? Laboratórios, refeitório, quadra de esporte? Então, assim, quanto é que custa isso? Isso custa anualmente 10 mil por aluno. Então nós teríamos que trabalhar para que em todos os lugares do país o investimento por aluno fosse de 10 mil, mas um investimento que chega na sala de aula. Não é a gente falar de coisas etéreas, é 10% do PIB, mas é um dinheiro que quando sai de Brasília ou sai dos cofres dos estados até chegar na sala de aula, a cada 100 reais que sai, chega a 10 dentro da sala de aula. Então o CAC é uma fórmula nova que vem sendo discutida por muitos especialistas e que nós deveríamos estar discutindo desde o ano de 2016. De tal forma que futuramente estados, municípios e a União pudessem aplicar essa forma de financiamento, porque isso seria uma forma também de igualar a qualidade de educação oferecida desde o Maranhão ao Rio Grande do Sul, ou de municípios, desde lá de Ecoporanga até o município de São José do Calçado, enfim, seria uma forma de tornar igualitária. É claro que daí nós temos que pensar outras questões, como, por exemplo, formar um sistema nacional de educação que nós não temos no Brasil também. Então, quando eu olho como os municípios, os estados e a União estão se comportando em relação ao Plano Nacional de Educação,
se nota que todo mundo está dando de ombros para isso, ou seja, está se ignorando algo que seria fundamental para uma evolução considerável da educação. Enquanto isso se fala de bobagens como, porque vai salvar se a gente tiver escola cívico-militar, se a gente implantar escola não sei o quê, escola não sei mais o quê. O Plano Nacional de Educação, com as suas 20 metas elaboradas por professores, depois de exaustivas conferências, por professores, por especialistas, por quem entende de educação, ali está escrito exatamente qual o caminho que precisa ser trilhado no Brasil. O resto é cortina de fumaça para enganar bobo. Muito obrigado, presidente.